quando ele passou por este planeta, tá? Ele veio e dividiu muito bem o que é bem material e bem espiritual. Ele foi o grande divisor desses bens, tá? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, nós encontramos em Lucas, capítulo 16, 13, tá? Em que ele nos ensina da palavra, quando ele diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, ou há de entregar-se a um e não fazer o caso a outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Então a gente lembra logo daquele ensinamento, né? A Deus e a mamon, certo? E eis que, chegando um jovem a Jesus, disse: bom mestre, que obras devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus, olhando para o jovem, ele responde: por que me chamas bom mestre? Bom somente Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí o jovem pergunta: quais? E Jesus vem trazer o elencado que nós já conhecemos: não matarás, não adulterarás, não roubarás, honra teu pai, honra tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem então diz: mas eu tenho guardado em tudo isso desde minha mocidade. O que me falta? Jesus então lhes diz: ah, tá, queres ser perfeito. E se tu queres ser perfeito, vá, venda tudo o que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue. E o jovem saiu muito triste, porque ele era dono de uma grande fortuna. Ele tinha muitos bens. Jesus, observando essa atitude dele, olha para os discípulos e ele fala aquela máxima, né? Em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esta palavra nós vamos encontrar em Mateus capítulo 19, versículo 16 a 24. Em Lucas capítulo 17, versículo 18 a 25. E Marcos capítulo 10, versículo 17 a 25. E aí então, dentro deste capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um elencado de assuntos de que trata esse capítulo. É a salvação dos ricos, guardai-vos da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, a parábola dos talentos, utilidade providencial da fortuna, a desigualdade das riquezas. E nas instruções dos Espíritos nós encontramos a verdadeira propriedade. Pascal, em Genebra, disse isso em 1860. O emprego da fortuna, Cheverus, em Bordeaux, 1861. Desprendimento dos bens terrenos, Lacordaire, em Argélia, em 1863. Então, nós vamos falar dos bens terrestres, do desprendimento. E para que a gente possa falar do desprendimento, acho que o primeiro passo é a gente entender o que quer dizer desprendimento. E se nós formos lá no dicionário buscar o que quer dizer desprendimento, lá nós vamos encontrar a seguinte resposta: é a ação ou efeito de desprender ou desprender-se. É o comportamento ou as características de abnegação, qualidade da pessoa
que não tem o interesse por dinheiro, altruísmo, desapego. Os seus sinônimos de despreendimento é a isenção, longanimidade. E aí eu fui buscar mais uma vez o que quer dizer isso, e diz lá, significa ser paciente, perseverante, longanimidade. Largueza. Largueza é a ausência do egoísmo, é o abnegado, o caridoso, o solidário. Desapego propriamente dito. Abnegação, a modéstia, a filantropia, a desambição. Tudo isso é o sinônimo do desapego. Então, vamos agora entender o antônimo, o contrário. Tá? E no contrário do desapego, o que é? É o apego, né? É a ambição, é a cobiça, é o egoísmo, é a ganância. Será que nós não temos esse sentimento conosco? Será que todos nós, sem exceção, não carregamos um desse defeitinho? Veja que nós somos aspirantes a ir morar com o Papai do Céu lá na casa dele, lá no céu. Será que estamos prontos a ir morar lá no céu? Será que nós não temos nada disso? E aí o nosso irmão Lacordaire, em Constantina, 1863, ele nos traz a seguinte palavra esclarecimento para a nossa reflexão. Quando ele diz, aspas, o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices do vosso aprimoramento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís a vossa faculdade de amar. Se sincero. Proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Será que só pelo fato da pessoa ser detentora de uma fortuna, de um poder, isso traz a ele muitas felicidades? Se nós olharmos a vida de Elvis Presley, se nós olharmos a vida de Michael Jackson, eles tinham um estrelato, eles tinham uma fortuna. Será que eles eram felizes? Né? Então, está aí uma boa pergunta que merece uma boa resposta. Quando tendes cheios cofres, não há um vazio no vosso coração? É outro motivo para a gente fazer uma reflexão. Muitas vezes a gente tem uma certa abundância, a gente tem aquele carro, aquela casa, aquele bom emprego, mas ainda falta alguma coisa. Ainda tem esse vazio lá dentro, nos machucando, nos cobrando. Não é isso? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil, que sempre atrás de uma coisa muito bonita e tal. Será que não tem algo que pode nos ferir? Será que não tem uma cobrinha guardada ali embaixo? O homem, abre aspas novamente, o homem que por meio do trabalho honrado e assíduo ganhou uma fortuna, mas dessa satisfação muito natural que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Vai grande a distância, tão grande quanto separa a prodigalidade exagerada e a sórdida avareza. Vocês têm ideia do que é uma prodigalidade, não? Prodigalidade, a curto modo, seria aquela pessoa que gasta esmo sem medir, só pelo bel prazer daquele momento. Né? Nós temos a parábola do filho pródigo, certo? Ele gasta de forma desnecessária. Será que isso é bom? E a avareza? Um é mão aberta, gasta de qualquer jeito. O outro é mão de vaca.
ganancioso, egoísta. 2 vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar, virtude que ensina. Rico dá sem ostentação, para que o pobre receba sem a baixeza. Então, quando o rico dá, ele não pode se sobrepor àquilo, senão ele acaba humilhando a pessoa que está sendo beneficiada. E o pobre, por sua vez, ele acaba se sentindo muito pequeno, muito humilhado em aceitar aquilo. Né? E Lacordaire ainda diz: sois depositário e não proprietário. Não vos iludais. Ele nos chama a atenção que tudo aquilo que nós conquistamos aqui não é nosso. Ele está sob nosso poder por um pequeno lapso de tempo. A qualquer momento isso pode acabar. Então nós nunca devemos nos iludir. Muitas vezes as pessoas que detêm um poder financeiro, uma posição social, uma posição intelectual, ela quer se sobrepor aos demais. Será que ela terá isso para sempre? Vamos imaginar um PhD em alguma coisa humilhando um faxineiro, um varredor de rua, um gari, como não faz muito tempo nós vimos numa televisão. Né? De repente ele pega e se desfaz daquele ser humano, diminuindo aquele ser humano. E se amanhã ou depois, se por alguma razão acontecer algo que muda totalmente a vida daquele repórter, e de repente esse mesmo faxineiro, ele faz uma fezinha na Mega Sena e ganha uma fortuna. Olha como os papéis se invertem. De repente, da noite para o dia. Então nós somos simplesmente depositários fiéis. Deus logo emprestou, tem de lhes restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem de necessidade. Então, quando nós detemos um determinado poder, a gente tem que, no mínimo, pegar aquilo que é o supérfluo, aquilo que passa das nossas necessidades, para poder distribuir. Só que o egoísmo e a ganância, e a nossa companheira e dorme com a gente, ela não deixa a gente agir assim. E quando age, faz-nos sentir ostentados. Todos têm que ficar sabendo de como eu sou bonzinho. Senão ele não se satisfaz. E daí, por diante dessa reflexão de Lacordaire, podemos muito bem lembrar do ensinamento do óbolo da viúva. Quem que não ouviu falar do óbolo da viúva? Aquela mulher que vai lá na sinagoga, chega no gasofilácio, bota 3 moedinhas, enquanto outros colocam largos valores no gasofilácio. Né? E aí Jesus chama a atenção dos seus discípulos, que aquela mulher, o que ela deu, vale muito mais do que toda aquela outra fortuna que estão colocando lá no gasofilácio. O que Jesus chama a atenção é ao desprendimento moral elevado dessa mulher. Também, tão verdade de que tudo pertence a Deus e que Ele nos permite ser simples depositário, como afirma Lacordaire, que não devemos nos iludir, pois nada nos pertence. Deus nos emprestou e as condições de saber fazer o bom uso e em poder assistir aos que carecem da necessidade. Então nós sabemos disso, né? Nós temos lá uma sementinha dentro da nossa mente e do nosso coração do que nós devemos fazer. Tem muita gente que fala, se eu pudesse eu faria, mas não necessariamente precisa ser um valor nenhum. Basta um ombro, basta um tempo de ouvido, basta uma afago nos cabelos. A qualquer momento poderemos ser chamados a restituir. Deus sabe o que vai em nosso coração. Daí então,
Lembramos também do ensinamento do Mestre na parábola, nos guardar da avareza. Quem não conhece essa parábola? Quem de nós nunca ouvimos dizer daquele homem, tá, muito rico? Mas antes dele, tá, um homem da pele chega e diz a Jesus, né, que ele diga ao irmão dele para que reparta com ele a herança. Jesus, porém, responde: homem, quem me constituiu a mim juiz ou partidor de vós outros? E aí ele continua. Depois lhes disse: guardai-vos e cautelai-vos de toda avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Sobre o que lhes propôs a parábola, dizendo: o campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos, e ele resolvia dentro de si os pensamentos, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isso. Derrubarei os celeiros e farei maiores, e nele recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E aí direi: minha alma, alma minha, tu tens muito bens, em que deposito para largos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus disse a esse homem: nécio, esta noite te virão demandar tua alma, e as coisas que tu juntastes, para quem serão? Assim é que é o que entesoura para si e não é rico para Deus. Isso nós vamos encontrar em Lucas, no capítulo 13 a 21. Então, nós precisamos aprender a lidar com os nossos defeitos, calcados no egoísmo, na ganância, no apego, na ambição, na cobiça. Que nós possamos aprender a exercer o desapego, sejam eles na riqueza, nos sentimentos para com os nossos próximos, para com a nossa família, para com a pessoa amada, sejam eles na posição social e intelectual, sejam eles qualquer sentimento que nos abala a nossa moral. Esses apegos destroem, ele acaba conosco. Que possamos pôr em prática tudo quanto o mestre do Nazareno nos ensinou quando lhes foi perguntado: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Isso nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 12, versículo 13 a 40. Caridade e humildade é a única via da salvação. Egoísmo e o orgulho é a via da perdição. Então, caros irmãos, trabalhemos os nossos apegos para que possamos nos tornar desapegados e desprendidos. Lembremos que o único apego que nunca nos fez, não faz e nunca nos fará mal é sermos apegados às máximas do Mestre, o Messias de Deus. E que o amor crístico do nosso bom Mestre esteja sempre presente em nossa vida. Era isso que eu tinha que falar do desapego. É um tema que, se a gente vai buscar na literatura, a gente vai viajar bastante
parece ser tão pequenininho, mas ele é complexo, porque a cada coisa, a cada caminho que a gente toma, a gente vai vendo que a gente cai em erros, a gente acaba caindo em todos aqueles defeitos que a gente tem que trabalhar. Seja no egoísmo, seja na ganância, seja na prepotência. Quantas vezes a gente acaba errando, magoando as pessoas, só pelo simples fato de olhar para ele de forma diferente. Certo? Então era isso que eu tinha que dizer do desapego, do desprendimento. E se alguém quiser completar a ideia ou fazer alguma pergunta, por favor. Se nós não conseguirmos responder, na próxima vez a gente traz a resposta correta. Alguém quer fazer algum comentário? Então tá, eu acredito que eu acho que atingiu o objetivo, porque ninguém tem um questionamento, ninguém quer fazer nenhuma pergunta. Então só tenho que agradecer. Invocar a espiritualidade de luz. Acreditem que neste momento a casa tem uma grande redoma e que espiritualidade de luz está trabalhando em nosso favor, nosso e de todos aqueles que amamos, certo? Alguém quer fazer a prece de encerramento?